Bom dia, um feliz dia. Hoje é dia 17. Vamos aí meditar e recapitular a lição que nós estudamos durante a semana. Nós estudamos agradando a Deus, né? O verso memorizado está lá em Sinfonias 3, verso 17. Pois o Senhor, seu Deus, está em seu meio. Ele é um Salvador poderoso. Ele se agrada de vocês com exultação e acalmará todos os seus medos com amor. Ele se alegrará em vocês com gritos de alegria. Então nós vimos aí a presença de Deus em nosso meio, vimos que temos um Salvador que se preocupa comigo, com você e com cada um de nós, e temos um restaurador. Ele quer restaurar a sua vida, a minha vida, para que possamos estar sempre ligados ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele entende que nós somos muito valiosos, mais do que imaginamos para Ele. Não há ninguém que Deus não ame, nem mesmo o pior pecador ou pior malfeitor. Deus se entristece sim com o pecado, pois nos ama e compreende o mal que ele nos causa. Nós vimos também que Deus se alegra quando o pecador se arrepende. Nós vimos a história aí do filho pródigo, que ele saiu, pediu sua herança, fez tudo o que queria, né, e depois volta para o Pai. O Pai representa o próprio Deus, né? Como ele o recebe? Com alegria, né? Um júbilo, dá uma festa, né? Em prol daquele filho, né? Que volta para o lar. É isso que Deus quer fazer com você e com cada um de nós quando nos arrependemos e voltamos para Ele. Ele está de braços abertos para nos receber com muita alegria, porque Deus se agrada, né? Quando um pecador se arrepende, ele tem uma alegria indescritível em relação à conversão e o arrependimento daquela pessoa. Deus ama a cada um de nós, somos chamados a manifestar o mesmo tipo de amor que Cristo tem por cada um de nós. E ele demonstra, né? Semelhante aí ao amor de um marido com sua esposa, não é isso? Ele fala que o amor altruísta e sacrificial que um marido deve ter por sua esposa, mas também demonstra que o próprio Cristo ama a igreja, ama o seu povo, que somos cada um de nós, né? A igreja somos cada um de nós como parte de si mesmo, né? E a pergunta que vem, podemos agradar a Deus? De que forma podemos agradar? E se sim, de que forma podemos agradar? Bom, a palavra de Deus diz que nós somos preciosos aos olhos de Deus. Isaías 43, verso 4. O Senhor se alegra do seu povo. Salmo 149, verso 4. Se nós somos preciosos, né, para Deus, Ele se agrada grandemente de cada um de nós, né? De que forma podemos agradar? Deus, Ele fica descontente com o seu povo quando ele pratica o mal. O Senhor detesta o sacrifício e o caminho dos ímpios, mas Ele tem prazer na oração dos retos. Ele ama o que segue a justiça, como fala em Provérbios 15, verso 8 e 9. Deus não apenas se desagrada com o mal, mas Ele se deleita com a bondade, né? O Senhor ama o justo, Salmo 146, verso 8. Lá em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, Deus diz: ama quem dá com alegria. Deus ama a todos. Deus ama cada um de nós, né? Ele tem prazer em cada um de nós. Principalmente, né, Ele fica muito feliz com as atitudes e as escolhas que fazemos seguindo a vontade dEle, né, a vontade de Deus. Por meio da obra redentora de Cristo, somos totalmente aceitos por Deus. Ou seja, lá em Romanos 8, verso 1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se você aceitou a graça de Cristo na sua vida, nenhuma condenação há mais em você, porque Cristo pagou o preço, né, derramando o seu sangue na cruz do Calvário por mim e por você. E mediante a nossa fé em Cristo Jesus, não existe mais condenação, né, nem para mim, nem para você, nem para ninguém que aceitou a graça de Cristo em sua vida, não é isso? É somente por meio da fé em Cristo que podemos agradar a Deus, ou seja, fazendo a vontade de Deus, não é isso? Nós somos um alvo digno para Deus. Jesus quer salvar a mim, a você e a cada um de nós.
Nós vemos no episódio do pai que pede para que Jesus cure o seu filho. E ele exclama: você crê? Jesus pergunta, ele: não, eu creio, mas ajuda-me a minha falta de fé. E aqui diz, em Hebreus 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Ainda assim, Jesus aceita até mesmo a menor fé. Ou seja, aquele pai exclama, né, para que Jesus, ele acreditava que Jesus ia salvar o filho dele, ia curar o seu filho, né, tirar aquele espírito imundo, aquele espírito mudo, que estava no seu filho desde a infância. Mas ele pede ajuda a Deus para que ele pudesse ter mais fé, não é isso? E Jesus relata que mesmo um pouquinho de fé era o suficiente para que Jesus pudesse agir poderosamente. E Deus fala para mim e para você hoje que devemos ter o quê? Um propósito de agradar a Deus, né? Devemos pedir a Deus que Ele nos transforme de modo que o nosso interesse seja o bem daqueles que amamos e que Ele aumente nosso amor para que esse amor alcance outras pessoas. Assim como diz lá em Romanos, capítulo 12, verso 10 a 13, diz: amem uns aos outros como amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito. Lá em Desejar Todas as Nações, na página 536 a 537, Deus fala para mim e para você. Ele ama a cada um de nós, quer que todos sejam salvos, né? Ele salva as pessoas, não em pecado, mas do pecado. E aqueles que o amam mostrarão seu amor por meio da obediência. Se permitirmos, ele se identificará de tal forma com nossos pensamentos e propósitos, moldará de tal maneira nosso coração e mente, em conformidade com a sua vontade, que quando lhe obedeceram, estaremos apenas seguindo nossos próprios impulsos. Mediante a comunhão com Deus, o pecado se tornará abominável para nós. Que você coloque Deus na sua vida, deixe Deus transformar e moldar a sua maneira de agir, deixe Deus penetrar no seu coração e na sua mente, transformando, né? Colocando a vontade de Deus na sua vida, para que mediante essa comunhão com Deus, o pecado se torne abominável para mim, para você e para cada um de nós. Que Deus te abençoe, que você tenha aí uma sexta-feira abençoada, uma preparação para o sábado abençoado, que Jesus esteja atuando no seu coração, na sua vida, e você permita que Ele faça isso todos os dias, que haja transformação na sua vida, na minha vida, na vida de cada um de nós. Que Deus abençoe você e a sua família, meu desejo de oração. Amém.